As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo e fim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo e fim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá Mais noite ali, haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim. não Há mais noite ali, haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim. Do capítulo 21 do livro do Apocalipse, lemos assim: Então eu vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, o mar já não existe.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva, preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é uma passagem extraordinária que nos dá muito ânimo e muita alegria de prosseguirmos nessa caminhada, porque um dia atravessaremos o rio para estar na Canaã celestial por toda a eternidade. O anseio do povo de Israel ao longo dos 40 anos no deserto era chegar às margens do rio Jordão, atravessá-lo para conquistar a terra que lhes era prometida desde quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para aquela terra maravilhosa que o povo passou a possuir a partir do momento em que atravessou o rio Jordão. Nós estamos nessa caminhada, enfrentando dificuldades, quem sabe estamos numa espécie de deserto, mas a caminho da Canaã celestial, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem lamento, porque as primeiras coisas já passaram. Então será tudo novo, novo por toda a eternidade. Saudamos os prezados nesta oportunidade, nessa celebração, que possam nos acompanhar em espírito de oração, buscando a presença de Deus no seu interior, no seu íntimo, e fazendo com que a voz do Espírito Santo seja ouvida e possamos atender àquilo que Ele nos ordenar, através das músicas, através das palavras, através da mensagem, através de tudo que vai ocorrer nos minutos seguintes. Seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe ricamente. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos
teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A graça e a paz, meus irmãos. Esse é o momento das comunicações, a agenda semanal. Conectados com a palavra, meditação diária com o nosso pastor Arno Ribner, pelo canal do YouTube e pelo Facebook da igreja. Às segundas-feiras, às 19 horas. Culto de oração das mulheres pelo Google Meet. Você é a nossa convidada, minha amada. Entre em contato, envie uma mensagem pelo número do WhatsApp e nós lhe enviaremos o link. E assim você irá participar. Contamos com a sua presença. Às quintas-feiras, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico pelo canal do YouTube e pelo Facebook. E logo após, às 20h30, discipulado com os adolescentes. Envie sua mensagem, meu adolescente. O discipulado é pelo Google Meet e nós entraremos em contato com você. Enviaremos o link e você irá participar. Aos sábados estamos abertos, realizando o nosso bazar. Venha, traga também o seu material, nos ajude. O bazar é para a nossa construção. E assim podemos ver cada vez mais o cuidado de Deus com as nossas vidas. Aos domingos, das 9 às 10 horas da manhã, estamos abertos para receber o seu alimento. Venha, traga o seu alimento. Estamos seguindo todos os protocolos municipais. Escola Bíblica Dinâmica. A nossa EBD é dividida em 2 momentos, às 15h30 com os adolescentes e às 16h45, jovens e adultos. Ela é realizada pelo Google Meet. Envie sua mensagem e participe da Escola Bíblica Dinâmica. Às 18h30, culto de adoração pelo Facebook e pelo YouTube da igreja. Faça a sua inscrição no nosso canal e assim você receberá as notificações e poderá participar de todas as nossas programações. Te esperamos. Olá, queridos, mais uma
uma vez juntos aqui nesse momento de Bens e Vidas. Vou trazer aqui um versículo que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 13, versos 12, onde nos diz assim: Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para o depósito do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Então, nesse momento de bens e vidas, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, a Ti, Senhor, entregamos as nossas vidas, porque em Tuas mãos sabemos que estamos seguros, meu Pai. Ó Deus, entrego a vida de cada um que nos assiste, Senhor. Ó Deus, a vida do pastor Arno, Senhor, que está aqui, Senhor, na Igreja Pérola dos Mares, trazendo a Tua palavra, Senhor, para nós e para todos que estão nos assistindo, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelas pessoas que estão contribuindo, ajudando de alguma forma, dizimando, ofertando. Pai, desde já, nós te agradecemos, porque Tu é Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, pelo dom da vida, pelo respirar, pelo falar, pelo agir, por abrir os olhos a cada dia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Olá, amados irmãos. É com muita alegria que faço parte desse momento, Brasil, com os amados irmãos. Por que eu amo o Brasil? Amo o Brasil por sua diversidade cultural, suas misturas. Amo toda a culinária, moda, natureza e as engraçadas e encantadoras variações linguísticas. Amo, pois somos amáveis, solidários, alegres, fruto da mistura que transborda desde a indígena, africana, holandesa, italiana, japonesa. Quantas misturas! Ah, eu amo, pois nós brasileiros sempre encontramos as soluções, pois acreditamos no amanhã. Amo, pois são tantas belezas, inúmeras espécies de animais, tantas frutas, cores, vegetações, que enchem os nossos olhos e nos traz com clareza a graça de Deus. Somos criativos, inteligentes e inovadores, hospitaleiros e animados. Algumas áreas não nos dão tanto orgulho assim, mas nós temos a perspectiva de que podemos melhorar, e isso é maravilhoso. E por fim, amo o Brasil, pois aqui Deus me constituiu e me deu a missão de levar a mensagem da cruz a esse povo tão único. Amo o Brasil e louvo a Deus por ser brasileira. Por isso o meu clamor: Deus, sara esta nação. Se a igreja orar, levantarmos a voz em união, Em favor da nação, um clamor pela restauração. Senhor, sara o Brasil. Externa-nos Confissão de Neemias, pelos erros pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. As comportas dos céus se abrirão. Deus virá em favor da nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra. Estende suas mãos
nome clamarei. Há poder no teu nome, Deus. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. O Brasil depende de ti, Senhor. Faz do Brasil lugar da adoração. Filho, volta Brasil. Essa dor só ficará cicatriz, Brasil, pra glória de Deus. A última palavra é de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Do secreto, abra as janelas dos céus, santifique esse Brasil. Algo novo Deus tem pra nós, eu creio. Deus não rejeita esse país. Deus não rejeita essa nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra, estende suas mãos, nos purifica e traz restauração. Quebra o jugo de maldição, derrama o trigo e o azeite da unção, sara as feridas, restaura a sorte dessa nação. Clamamos a Ti, Senhor. Cura o Brasil, Pra tua glória e adoração. Cura o Brasil. Sara essa nação. cura o Brasil, Senhor, cura a nossa nação. Oi, amados irmãos, desde aqui do projeto Realizando Sonhos, queremos estar orando pelo Brasil. Oremos. Pai amado, Tu que criastes este país tão maravilhoso, queremos estar orando por nosso país, pelo clima, por tudo que criaste, pelas pessoas que moram nele, Senhor, e pelos nossos governantes. Sabemos que tudo que crias é perfeito, e é por isso, Senhor, que queremos humanamente poder estar orando por aqueles que estamos nesta perfeição. Oramos, Senhor, por todas as pessoas, aquelas que estão passando nesse tempo de pandemia, tempos difíceis, e é por isso, Pai, que queremos estar orando por cada um deles. Que este tempo, Senhor, de ficarmos em casa, ou de agora estarmos aos poucos saindo, seja um tempo de pensar e refletir sobre o que significa estarmos juntos, reunidos como família. Que este país, Brasil, possa entender, Deus, de que o que precisa este país para poder ir além do que sonhar é voltar-se a Cristo. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas que este país nos entrega, e ao mesmo tempo muito obrigado, Pai, por poder me permitir orar pelo nosso país. Te louvamos e agradecemos em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.
vai começar. Feliz Dia das Crianças! Hoje, com muita diversão e, acima de tudo, com a palavra de Deus. Ele pegou Fofuxa, que estava lá, ó, toda suja. A Fofuxa era tão bonitinha e agora a Fofuxa estava toda suja. Mas o bom pastor, mesmo assim, carregou ela no ombro e levou ela para casa. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Mansidão. Tchau, criançada. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa programação feita especialmente para vocês. Que o nosso bondoso Papai do Céu as abençoe grandemente. Tchau, criançada! Balança, 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 casinha. Caiu? Balança, 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 casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Lá vem esse lobo bobo. Uxi, 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 é o lobo soprando. Faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. Balança, 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 casinha. Caiu? Balança, 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 casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Lá vem esse lobo bobo de novo. Uxi, 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 é o lobo soprando. Faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. O lobo soprou, mas a casinha está de pé. O lobo tentou, caiu da chaminé. O lobo cansou, tá com cara de mané. Chama por favor na minha casa, não. Balança, 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 casinha. Caiu? Balança, 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 casinha. Caiu? O lobo pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Caiu? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós Estamos nos aproximando de mais uma das partes da nossa celebração. O culto, a celebração, eu entendo que seja uma peça única. Tem várias partes, evidentemente, mas uma ligada à outra, formando esse todo, né? E quando nós chegamos, por exemplo, à explanação da palavra, é mais uma das partes. E nós estamos chegando a esse momento agora. Que nós possamos estar também nesta hora atentos àquilo que a palavra de Deus quer nos dizer e nos ensinar. E para esse momento de hoje, eu tenho o privilégio e o prazer de anunciar quem vai estar nos trazendo a palavra de hoje, que é Antônio Amorim Peixoto. É membro da nossa igreja, médico, e como médico tem servido a muitos e a muita gente, e está também obedecendo um chamado de Deus para a sua vida e preparando-se para o ministério. É nosso seminarista, em pleno estudo do seminário, e está, portanto, se preparando e habilitando também para essa outra parte. Deus há de usá-lo, continuar usando seu servo, tanto na noite de hoje, nessa oportunidade, como ao longo dos próximos dias e anos que virão, onde estará certamente sendo convocado por Deus, preparado, já está sendo para isso,
e Deus há de usá-lo. Então, querido irmão Antônio Amorim Peixoto, que Deus o use nessa oportunidade. É com prazer que lhe passo a palavra. Que Deus o abençoe. Amados, que a graça e a paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje, dia 18 de outubro, nós queremos pensar com os irmãos a respeito da família de Deus. A família de Deus. Vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. E que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que faça de quem fala um instrumento para edificação e para a honra e glória do seu santo nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada de que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus amados irmãos, é interessante que nós venhamos a entender que dentro daquilo que nós chamamos de o contexto da família de Deus, né, de relação à humanidade, é muito comum nós ouvirmos algumas pessoas dizerem assim que todos são filhos de Deus. Mas será que é isso que a Bíblia apresenta realmente como sendo a família, aqueles que são os filhos de Deus? Já pela leitura do texto, nós vamos encontrar o próprio evangelista dizendo que todos aqueles que receberam a Jesus, esses tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então daí já nós começamos a entender que ser filho de Deus, ele tem uma diferença em relação a ser criatura de Deus. E queremos falar um pouquinho nessa noite sobre a importância de ser da família de Deus. O que é que a Bíblia nos apresenta em relação a ser da família de Deus? Qual é a situação que a humanidade vive de uma forma geral? Esse é o objeto dessa primeira parte da nossa apresentação aqui para vocês. Primeiro, a Bíblia vai nos mostrar desde o começo da história da humanidade, lá com Adão e com Eva, que viviam num paraíso, num jardim maravilhoso, tinham o privilégio de conversar com Deus ao cair da tarde, que quando houve a queda, quando houve a entrada do pecado no mundo, que essa situação passou a ser uma situação de temor, de ansiedade, de medo, de expectativa, porque eles tiveram a consciência de que tinham violado uma regra, uma lei que jamais deveriam ter violado. A partir daquele momento, eles perderam a comunhão, a amizade, o conforto da presença de Deus e procuraram se esconder naquele contexto, naquele ambiente. Deus faz uma pergunta retórica, né? Adão, onde tu estás? O próprio Deus sabia onde Adão estava, Deus é onisciente. Mas a questão era, Adão, você tem consciência de onde você está? E a partir dali foi trazido toda uma explicação da situação. Houve um sacrifício, o Senhor fez túnicas para aquele casal e disse que eles agora teriam ali filhos, né?
esses filhos, dali viria a esperança do nascimento daquele que seria o Salvador, que traria a remissão dos pecados definitivamente. Houve ali uma promessa à mulher, que dela sairia o descendente, uma inimizade das descendências, e que esse descendente pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. No decorrer da história da Bíblia, nós vamos encontrar algumas passagens onde fala que os filhos de Deus, em Gênesis mesmo tem uma passagem muito emblemática, com algumas interpretações, mas fala que os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens. Então já existem aí dois grupos, duas descendências. Aqueles que são os filhos de Deus, vamos entender como aqueles que são da descendência de Sete, e aqueles que são os filhos dos homens, aqueles que são da descendência de Caim, digamos assim, ou dos outros filhos que estavam vivendo uma vida fora do padrão de Deus. Vamos chegar até o dilúvio e vamos encontrar ali uma família, a família de Noé, uma família que é apresentada na Bíblia, na palavra, como sendo de pessoas tementes a Deus. E o histórico bíblico vai nos trazer, mais uma vez, que Deus poupou essa família e tirou descendência para toda a humanidade agora dessa família. Mas o interessante disso aí é que essa família agora que tem que povoar a terra, mais uma vez ela se desvia e nós vamos encontrar sempre pessoas que são tiradas como descendência, como pessoas que vão fazer parte daqueles que vão caminhar com a palavra de Deus, acreditando na promessa do Redentor. E nós vamos chegar então ao grande patriarca Abraão, onde a Bíblia diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque dali nasceria o descendente, aquele que seria o rei verdadeiro, digno da descendência de Davi mais adiante, que seria o próprio Jesus Cristo. Então, separa-se um povo, cria-se uma nação, e essa nação é chamada dos filhos de Deus, a nação de Israel, e dessa vai nascer a Jesus Cristo, que era esperado como sendo aquele libertador, e a expectativa do povo judeu era de um Messias libertário, de espada na mão, acabando de vez com o Império Romano, e de repente vem aquela criança que nasce num ambiente pobre, numa manjedoura, em circunstâncias, né, que mostra a simplicidade de todo um ato, onde o ser, que é o próprio Deus, se encarna como homem e vem agora para um povo que não o reconhece. E aí chegamos nesse texto aí, onde o evangelista João, ele vai dizer, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Texto lindo, maravilhoso, porque esse texto ele vai falar de uma coisa maravilhosa, é que nós somos adotados, né, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar isso lá em Efésios, capítulo 1, quando ele faz a explanação a respeito, né, do nosso chamado, como Deus nos chamou, né? E aí ele fala lá no versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Cristo Jesus. Meus irmãos, que texto formidável. Entendermos que nós fomos adotados em Cristo Jesus. E qual era a nossa condição? Qual é a condição do mundo de uma forma geral? É nisso que queremos meditar um pouquinho. Como é que o mundo está? A palavra de Deus vai nos dizer
que esse mundo ele jaz no maligno. Qual foi a sentença quando o homem cometeu o pecado? A sentença foi de morte. Certamente morrerás. O homem morreu espiritualmente e no seu tempo determinado aqui na terra, fisicamente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse salário está aí, é a morte. Todos os homens estão enfadados a esse salário, a morrer. A morte entrou no mundo por ocasião do pecado. A doença entrou no mundo por ocasião do pecado. As tragédias, as lutas, as brigas, as desavenças, o preconceito, tudo que você possa imaginar de ruim entrou no mundo por consequência do pecado. Então o homem vive essa realidade que é a realidade do pecado. A Bíblia vai dizer que não tem nada de bom na gente. Se Deus não operar de forma a modificar, mudar essa situação na nossa vida, nós vamos caminhando para a perdição. Porque éramos, por natureza, filhos da ira. Está lá em Efésios também. A Bíblia vai falar, através de Paulo também, expressando isso lá em Efésios, que nós vivíamos para satisfazer o desejo da nossa carne, a concupiscência, a vontade, o desejo da nossa mente. E éramos escravos desse pecado, dessa vontade de pecar. Mas aí entra a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o poder de Deus. E nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. E passamos agora a ter uma visão diferente daquela que outrora tínhamos. A inimizade, ela é desfeita. E passamos agora a ser adotados em Cristo Jesus. Já não somos mais criaturas, somos adotados. Então, isso é um chamado para nós como igreja. Mas a situação real do mundo é essa, de inimizade, de confusão, de falta de discernimento, de uma vida afastada daquilo que é bom, do que é real, do que é agradável a Deus. Isso é tão real que até mesmo depois de alcançados, depois de transformados, ainda cometemos deslizes, ainda pecamos, ainda vivemos uma vida onde cometemos erros. Então, meus queridos, é importante que nós tenhamos o entendimento que, como criatura, os seres humanos, de uma forma geral, eles vivem em inimizade com Deus. E nós podemos até dizer assim, mas eu conheço pessoas, famílias, que vivem tão bem, que são pessoas prósperas, são pessoas que têm um relacionamento de família formidável. Os filhos respeitam os pais, os filhos são trabalhadores, os pais são pessoas responsáveis, os pais educam, os pais amam, os pais se dedicam, os pais favorecem com que essas crianças se tornem pessoas de bem. Mas a grande pergunta é, toda essa desenvoltura que eles têm os está livrando de irem para o inferno? O salário do pecado é a morte. O pecado causa separação entre Deus e os homens. Reconhecem a Deus, reconhecem a Jesus como sendo Senhor e Salvador das suas vidas, ou vivem uma vida sem achar que precisam de salvação. Esse é o grande X da questão na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão vivendo o engano, o erro. Se nós formos caminhar nas páginas da Bíblia, nos evangelhos, nós vamos encontrar muito disso, pessoas que eram legalistas, pessoas que se justificavam através dos seus atos, pessoas que se sentiam como sendo pessoas que merecem a vida eterna pelos atos que praticam. E não é assim diferente em muitas famílias, principalmente famílias do nosso país, que estão aqui mais próximos de nós, do nosso estado, da nossa cidade.
na nossa vizinhança. Famílias que estão vivendo pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias regras, pelas normas que regem a nossa sociedade e que para elas são suficientes. Eu pago meus impostos, eu dou esmolas, eu ajudo o carente, eu sou fiel para com minha esposa é fiel para comigo, eu ensino meus filhos, mais. Tudo isso dentro de um plano, de uma relação pessoal, que nós podemos até aplaudir e dizer, sim, maravilha, você faz tudo isso de bom. Mas ainda precisa algo mais. Nós vivemos numa vida aqui na Terra que está nos conduzindo para a perdição. Porque todas essas pessoas também têm os seus pecados, cometem seus erros, têm as suas falhas. E uma das principais falhas que são cometidas e que muitas vezes não são percebidas é a idolatria. E não fala idolatria com relação à imagem. A idolatria que muitas vezes combatemos como sendo aquela idolatria contra os símbolos da Igreja de Roma. Uma das principais idolatrias que nós devemos entender que existe é de não ter, ou melhor, de criar outros deuses além do Deus da Bíblia. Quando nós criamos um Deus que é diferente do Deus da Bíblia, quando nós começamos a adorar um Deus que é segundo o nosso coração e não segundo a palavra de Deus, nós estamos criando um ídolo. E esse ídolo, ele é criado de acordo com os meus conceitos, de acordo com as minhas regras. Então eu começo a abrir a palavra de Deus e eu começo a ver determinadas coisas na palavra de Deus que eu começo a dizer assim, eu não concordo. E aí eu começo a dar uma explicação segundo a minha vontade, segundo a minha consciência, segundo o meu coração. E aí eu me satisfaço com aquilo que o meu processo mental ou educacional me permite achar que é certo. Então eu crio a minha família de acordo com as minhas regras. E nós vivemos num contexto sociopolítico que criou uma série de regras que não consideram, na grande maioria das vezes, os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes temos nessa família, que nós citamos aqui como famílias ajustadas, mas ainda assim fora do padrão de Deus, princípios religiosos outros. Mas a pergunta é, do que adianta tudo isso se você não encontrar o verdadeiro sentido da vida? O verdadeiro Criador. Do que adianta decorar os 10 mandamentos se você não conhece a Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador? Do que adianta ser uma pessoa tão positiva como apresentada e ser tão negativa no que diz respeito a se dobrar diante da vontade de Deus? Esses pontos precisam ser refletidos. Muitas famílias fervorosas, sinceras, vivem nesse padrão que foi aí apresentado. Nós estamos comemorando esse ano 503 anos da Reforma Protestante. Uma reforma que gritou por mudanças naquilo que estava sendo ensinado pela igreja. A igreja estava vendendo salvação. Algo que não se pode vender. 503 anos se passaram. E ainda hoje muitas igrejas vendem salvação. Algo que não se pode vender. Mercadores da fé criaram
um evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelo próprio Jesus Cristo, por João Batista. O evangelho doce, um evangelho que traz uma mensagem sem a cruz, sem o pecado, que exalta um Deus que é amor, mas esquece um Deus que é justiça. Um evangelho para satisfazer a carência emocional do homem, que precisa de colo. Um evangelho para estruturar a família em torno de uma psicologia que possa fazer com que pai e filhos venham a se respeitar, não pelas regras que conduzem o relacionamento de um pai e de um filho, expresso na palavra de Deus, mas porque eu não posso traumatizar o meu filho, eu não posso recalcar o meu filho, então eu não devo estar sendo tão exigente com o meu filho. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que nós temos filhos rebeldes, o resultado disso é que nós temos alunos que agridem professores, o resultado disso é que nós temos uma juventude que se desviou dos caminhos e dos propósitos da família e que vive a sua vida ao seu bel prazer, porque não podem ser traumatizados pelos ensinos que vêm de um humanismo, um antropocentrismo, que vê o homem como centro da atenção e coloca Deus num plano secundário. Muitas famílias que são chamadas de estruturadas e bem-sucedidas enfrentam esses problemas de rebeldia dos seus filhos, alienação. Criou-se toda uma estrutura aonde se permite hoje o uso de certas substâncias ilícitas. A homossexualidade passou a ser uma coisa natural. Sonegação de imposto, corrupção e tantas outras coisas que vão de encontro ao ensino da palavra de Deus. Famílias que precisam ser resgatadas, precisam ser alcançadas com algo mais do que o simples conhecimento do homem e ensinamento do homem. Como é que essas famílias vão ser alcançadas se na grande parte dos púlpitos das igrejas não se prega mais contra pecado? Não se fala mais daquilo que é a maior necessidade do homem, que é arrepender-se dos seus pecados. Se você chegar numa dessas igrejas e perguntar qual é a coisa que você mais precisa hoje, talvez você ouça de uma forma assim estrondante: pagar minhas dívidas, uma casa própria, comprar um carro, deixar de beber, libertar fulano ou ciclano do mundo da droga. Qual é a sua maior necessidade? Perdão dos pecados. Essa é a sua maior necessidade. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas criou-se uma mensagem diferente, aonde para muitas pessoas o Evangelho, ele é o poder da igreja para a salvação do mundo, e não é. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da igreja. Em João capítulo 17, versículo 6, nós vamos encontrar Jesus dizendo que roga por aqueles que o Pai o deu. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Essa é a igreja. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da igreja. Porque a igreja são todos aqueles que vão crer. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é boa nova. Mas para que seja boa nova, é necessário que o pecador seja advertido
da sua situação de pecado. É necessário que você tenha coragem de ir ao pecador e pregue a ele a mensagem de salvação. Que mostre que apesar de tudo isso que está se vivendo, você pode ser próspero, você pode estar bem estruturado, mas você precisa ter consciência de uma coisa. Todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos ter a coragem, a ousadia dos reformadores, dos pré-reformadores, dos discípulos, dos apóstolos, que quando diziam que era cristão, estavam assinando a sua carta que os levaria para a morte. No início do Império Romano ali com a igreja, dessa relação, desse relacionamento da igreja com o Império Romano, ser cristão era dizer, estou pronto para morrer. Famílias e mais famílias perderam todos os seus patrimônios, seus bens, e viviam uma vida plena, esperando a hora da morte. Era ir para a jaula do leão, para a arena com os gladiadores, era usar os seus corpos para iluminar as cidades como chamas. Era essa a realidade de ser cristão. Mas todos tinham uma coisa em comum. Ouviam essa mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho era boa nova, que dizia, apesar de você ser pecador, apesar de você estar caminhando para o inferno, Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. E o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos, Jesus veio para o mundo, para aqueles que ele criou. Veio para aquela nação que foi separada como sendo a nação de Israel, que um dia que não demora mais ainda, terá o seu entendimento aberto para que enxerguem a Jesus como sendo o Messias, e não aquele que vinha com espada na mão para poder derrubar o Império Romano. A segunda vinda de Cristo será assim, mas a primeira vinda, ele veio para inaugurar o seu reino, um reino pacífico, mas um reino que leva muitas pessoas à morte por amor do Evangelho. Jesus não prometeu carro, Jesus não prometeu casa, Jesus não prometeu herança, Jesus não prometeu prosperidade, Jesus não prometeu curar nada, Jesus só prometeu uma coisa: a salvação, a vida eterna, mas que nós teríamos dores e aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, meus queridos, nós somos a família de Deus. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E ele nos chamou para que, em sendo adotados em Cristo Jesus, nós viéssemos a viver para o louvor da glória da sua graça. Somos gratos a Deus pelo que ele fez. A verdadeira família de Cristo são aqueles que se dobram diante da vontade de Deus. São aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo da necessidade de arrependimento. São aqueles que permanecem firmes até o último instante. São aqueles que dizem, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós esperamos ansiosamente pelo dia em que o primogênito de Deus estará vindo com os seus anjos a recolher dos quatro cantos da terra todos os seus que são seus, separando o joio do trigo, para que possamos, aonde ele estiver, estarmos nós também como uma família unida por esse Deus maravilhoso. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho como boa nova. O mundo padece da aflição de não conhecer a Jesus Cristo, mas ele precisa ouvir a mensagem.
ele precisa ouvir a mensagem. O Espírito sabe a quem está direcionando, mas nós precisamos também pregar a mensagem. Que Deus abençoe. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
chegando assim ao final dessa celebração desse dia. Queremos, sobretudo, agradecer a Deus, que o nosso objetivo primeiro é engrandecer o nome de Deus, adorá-lo, louvá-lo e bendizê-lo. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. E agradecer também a você que nos acompanhou, esteve conosco e, quem sabe, divulgou o nosso trabalho. Faça isso. Se possível, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho para que outros possam também nos acompanhar e ser também, juntamente conosco, mais uma voz de adoração, de louvor a Deus, de engrandecimento do nome de Deus. Queremos agradecer mais uma vez a todos e desejar que essa semana que diante de nós está seja uma semana abençoada, ricamente abençoada. Tudo que fizermos, onde estivermos, onde andarmos e o que dissermos, possa engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado por esta oportunidade e mais uma vez prestar este culto, nessa celebração dessa noite através da Igreja Batista Pérola dos Mares, essa agência do Teu Reino que Tu tens estabelecido e que tens se esforçado, esmerado em Te servir mais e melhor. Ó Deus, que o que hoje foi apresentado aqui possa ter engrandecido o Teu nome, ó Deus, e possa ter despertado vidas no sentido de buscarem mais a Tua presença em seu viver, no seu dia a dia. Guarda-nos durante esses próximos dias, essa próxima semana. Dá-nos, ó Deus, ânimo para que possamos viver entusiasmados apesar dessa pandemia que nos segura e que nos tem trazido preocupação, sim, mas é uma preocupação nossa, humana, porque sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas. E tudo isso está também sob o Teu comando. Ó Pai, abençoa-nos e guarda-nos. E queremos despedir-nos nesse momento orando assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém. Se a igreja orar, levantarmos a voz em união, em favor da nação, um clamor pela restauração. Senhor, sara o Brasil. Confissão de Neemias, pelos erros pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, as comportas dos céus se abrirão. Deus virá em favor da nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra. Estende suas mãos, nos purifica e traz restauração. Quebra o jugo de maldição. Derrama o trigo e o azeite da unção. Sara as feridas, Restaura a sorte dessa nação. Sara o Brasil, Senhor. Cura o Brasil pra Tua glória e adoração. Oh, yeah. Somos filhos de Deus, clamamos, cura o Brasil. Ao Teu nome clamarei. Há poder no Teu nome, Deus. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. O Brasil depende de Ti.
Senhor.